Ok. Olá a todos. Nossa segunda aula, nossa segunda videoaula, nós vamos falar do capítulo 2, da unidade 2, seleção e recrutamento. Recrutamento e seleção, como nós encontramos aí nos livros. De acordo com segue a nossa sequência da aula, da nossa gestão de pessoas, como foi aí na primeira aula. Nesse segundo momento, o que é que fala para nós o recrutamento e seleção? Vamos lá? Bom, acompanhando os slides aí, você vai perceber o que é recrutamento. Eu trago para você um conceito, tá? É o conjunto de atividades desenhadas para atrair candidatos qualificados para uma organização. O ato de recrutar, de trazer alguém para esse ambiente organizacional, é uma técnica nossa, nós utilizamos isso a todo instante. E aí o segundo conceito já diz, é um conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. É basicamente um sistema de informação através do qual a organização divulga e oferece ao mercado de recursos humanos as oportunidades de emprego que pretende preencher. Bom, recrutar é o ato de absorver, como já está dizendo aí, traz informações. Hoje as empresas elas colocam no mercado uma determinada quantidade de cargos e para absorver essas pessoas, vale lembrar, pessoas qualificadas para esse ambiente de trabalho. Tá? O terceiro exemplo, o terceiro conceito é o processo de atrair um conjunto de candidatos para participar de um determinado cargo, particular de um determinado cargo. Ele deve anunciar a disponibilidade do cargo no mercado e atrair candidatos qualificados para disputá-lo. O mercado do qual a organização tenta buscar os candidatos pode ser interno ou externo, ou seja, recrutar os próprios candidatos que já existem dentro da organização e os candidatos que estão de fora, no meio de trabalho, ou uma combinação de ambos. Em outras palavras, a organização deve buscar candidatos dentro dela, fora dela ou em ambos os contextos, certo? Eu trouxe aí nesse slide seguinte, é muito interessante, eu gostaria que vocês prestassem atenção, como é que está hoje a situação do mercado de trabalho. O que é que o mercado de trabalho hoje exige? Nós temos uma oferta e nós temos uma procura. Nessa oferta de trabalho, abundância de oportunidade de empregos, tá? E na procura, escassez de oportunidade de emprego. Existem pessoas menos qualificadas e, por conta disso, o mercado não para. Ele exige a cada dia que você se qualifique mais com suas leituras, com suas vivências, que tenha uma qualificação curricular excelente a todos os instantes. Então, o mercado de trabalho hoje, ele exige o quê? Uma qualificação sistemática, tá? Como mostra nesse slide. No slide seguinte, nós temos as situações no mercado de recursos humanos, tá? Então, nós temos no mercado de recursos humanos a oferta, nós temos uma abundância de candidatos e na procura nós temos a escassez de candidatos. Como assim? Os recursos humanos hoje está acontecendo uma escassez dessa ideia de oferta e dessa ideia de procura. Aí a pergunta é, será que os candidatos hoje eles estão preparados para enfrentar o mercado de recursos humanos ou o mercado de trabalho de forma geral? Tá? Qualificação, gente. O segredo é a qualificação. Vamos fazer uma interseção entre eles dois, tanto do mercado, voltando os slides aí, sobre o mercado de trabalho e o mercado de recursos humanos, que está as siglas aí MT, Mercado de Trabalho, MRH, Mercado de Recursos Humanos. Como assim? Fazendo uma interseção nesse slide, ele mostra para nós essas duas bolas. Primeiro, nós temos aí o mercado de recursos humanos, candidatos disponíveis. E o mercado de trabalho, com vagas disponíveis. E nessa interseção é os cargos a serem preenchidos. Vocês vão perceber no material nosso, ele explica muito bem a ideia de mercado, a ideia de recursos humanos, como o mercado de trabalho, os candidatos, o que é necessário para ter uma qualificação adequada dentro desse meio organizacional. O recrutamento, gente, como já foi falado anteriormente, ele segue dois tipos, o recrutamento interno e o recrutamento externo. O que seria o recrutamento interno? O funcionário, o colaborador, essa pessoa que já está dentro do ambiente organizacional, ele precisa preencher uma quantidade de vagas e oportunidades é feito através dos próprios funcionários atuais. Os funcionários internos são os candidatos preferidos. Isso exige que sejam promovidos ou transferidos para as novas oportunidades e a organização ela oferece uma carreira de oportunidades ao funcionário. Dentro do ambiente organizacional, esse slide está bem tranquilo para que vocês entendam. Vale lembrar também, gente, leituras. As leituras elas têm que acontecer sequencialmente, tá? No mercado interno, a própria empresa ela faz essa qualificação e esse remanejamento desses colaboradores. Já o ambiente externo, esse recrutamento externo, o que é que ele quer dizer para nós?
preencher vagas e oportunidades que é feito através de admissão de candidatos externos. Os candidatos externos, eles são os candidatos preferidos. Isso exige que sejam recrutados e a organização ela oferece oportunidades aos candidatos que deixam seu currículo, aquele famoso currículo da pessoa que leva lá para poder ser recrutada para uma determinada empresa. Tá? No material nosso também ele tem essa explicação bem tranquila. Eu trouxe aqui um tópico para que fique bem entendido. Existem vantagens e desvantagens do processo de recrutamento e seleção. Quais seriam as vantagens? Introduzir sangue novo nas organizações. Esse slide eu trago 6 tópicos, mostro 6 tópicos para vocês. Introduzir sangue novo nas organizações, talento, habilidades e expectativas, enriquecer o patrimônio humano pelo aporte de novos talentos, aumenta o capital intelectual, renova a cultura organizacional, incentiva e incrementa o mercado de recursos humanos e é indicado para enriquecer mais intensa e rapidamente o capital intelectual. Existem muitas vantagens para você fazer essa absorção, fazer esse recrutamento dessas pessoas aí que estão dentro do ambiente organizacional ou até mesmo fora. As desvantagens existem também. Siga os slides, são 6. Afeta negativamente a motivação dos funcionários que já existem, reduz a fidelidade dos funcionários da empresa, requer aplicação de técnicas seletivas a todo instante, qualificação constante de todos eles, exige esquemas de socialização organizacional, é mais custoso. Lembra hoje, gente, no mercado de trabalho, tudo envolve dinheiro. E fazer esse recrutamento, essa seleção externa, talvez, em alguns casos, tem algum ônus em cima, tá? Que são os custos operacionais que estão chamados aí. Mais uma vez, nas leituras do material e nos outros materiais que vão ser enviados para vocês através da nossa plataforma, observem que eu fiz um resumo geral aqui para que seja bastante entendido, tá? Já falamos de recrutamento, agora o próximo slide ele vai falar sobre seleção. É o processo de escolher o melhor candidato. É o primeiro exemplo, o primeiro conceito. É o processo pelo qual uma organização escolhe de uma lista de candidatos uma pessoa que melhor alcança o critério da seleção para a posição disponível, considerando as atuais condições do mercado. E o terceiro conceito, o terceiro exemplo é a obtenção e o uso da informação a respeito de candidatos recrutados externamente para escolher qual deles deverá receber a oferta de emprego. Então, já temos a ideia de recrutar, absorver um grupo de pessoas, selecionar, escolher aquele candidato que está apto a exercer as suas funções dentro do mercado de trabalho. Nesse próximo slide, recrutamento e seleção como parte de agregar pessoas. Lembra que o nosso tema geral da nossa disciplina é gestão de pessoas, fazer-se agregar essa junção dessas pessoas do mercado. Esse exemplo, esse slide mostra bem claro para nós o mercado de candidatos, um conjunto de recrutamentos que seleção, os dois estão juntos, e a organização como um todo absorvendo essas pessoas. Tá? Bom, seleção como uma comparação. Existem cargos e especificações de cargos mais desejados e as características do candidato. Então, o que é que o cargo requer? Lembra-se sempre, gente, existem termos bem específicos da gestão de pessoas. Competências, cargos, qualificação, análise, descrição. Então, dá uma lida no material, estuda o material tranquilo para você entender quais são os termos coerentes com esse processo de seleção e quais são as características desse candidato. Aí é que a gente sabe, né, vai elencar aí o que é que o candidato tem de potencial para fazer parte dentro desse processo de seleção. Bom, o modelo de seleção, o modelo de processo seletivo, esse próximo slide mostra para vocês o modelo de colocação. Por exemplo, existe um candidato para uma determinada vaga, vários candidatos para uma vaga ou vários candidatos por vaga. Então, vocês vão entender durante as leituras também como os processos seletivos dentro das empresas eles acontecem. Tá? Como é que esse recrutamento é feito como um todo. Será que existe somente um candidato qualificado para uma determinada vaga ou eles todos vão fazer essas relações? Facilmente você vai compreender isso aí. Tá? Na seleção, gente, todo critério de seleção é necessário entrevista, prova de conhecimento de capacidade, testes psicológicos, teste de personalidade, teste de simulação. Então, no material de vocês também vão encontrar, eu trouxe aqui nesse slide um exemplo geral para que vocês entendam os processos, as categorias do processo de seleção dentro do ambiente organizacional. O que é que devemos aprender, o que é que deve ser feito para esse entendimento do processo seletivo. Existem também prós e contras, do mesmo jeito do recrutamento, na seleção também tem vantagens e desvantagens. 4 vantagens aí que eu coloco para vocês permite o contato face a face com o candidato, proporciona interação direta com o candidato,
focaliza o candidato da pessoa humana, permite avaliar como o candidato se comporta com as suas reações. Essas são as vantagens. As desvantagens, estou trazendo 5 aí para vocês olharem, técnicas altamente subjetivas e forte margem de erro e variação. Nem sempre o candidato se sai bem na entrevista, difícil comparar vários candidatos entre si, exige treinamento do entrevistador, exige conhecimento. Então, no processo de gestão de pessoas como um todo, no processo de selecionar pessoas, existem as suas vantagens e desvantagens, os prós e os contras, como foi mostrado aqui nos slides anteriores. É necessário hoje quem é necessário? Qual é o candidato necessário? O que as empresas hoje elas exigem desse candidato? Aptidão e capacidade. Nesse slide ele segue os exemplos aí mostrando para nós qual seria essa aptidão necessária desse candidato e qual é a capacidade necessária para ele. Só uma rápida explanação: predisposição natural, avaliação por meio, permite transformar capacidades, possibilita o encaminhamento. Dá uma lida em todos eles, acompanha todos eles sequencial, que você vai entender o que é necessário hoje dentro do mercado de trabalho para ter uma aptidão. E a capacidade é a habilidade adquirida, surge depois de um determinado treinamento, capacidade desse ser humano, desse recurso humano dentro do ambiente organizacional, para o quê? Sempre na busca de uma aptidão e uma qualificação e de um melhor funcionário, do melhor colaborador apto dentro do mercado de trabalho, tá? Bom, esse último slide ele faz um apanhado geral sobre recrutamento e seleção. Peço que todos vocês acompanhem nos materiais, dá uma lida geral, faça um entendimento sobre o processo de admissão e o processo de recrutamento, de seleção como um todo. No próximo slide nós vamos trabalhar a questão da empresa como um todo, tá? Seguindo a sequência das nossas aulas. Desejo sucesso para todo mundo, tá? Um abraço grande.